falando um pouquinho sobre diretores. Nós estamos então aqui já perto da virada do ano, né? De 2018 para 2019, e muitas pessoas aí foram surpreendidas sendo eleitas na comissão, né, das suas igrejas como diretores. E aí, de repente, você pode ser aquela pessoa que ainda não teve experiências dentro de um clube de desbravadores, ou mesmo que teve experiências, mas como desbravador, conselheiro, instrutor, mas não na função de diretor. E aí sobrevém sobre você aquela dúvida: e agora? O que fazer? E fiz então esse material que eu vou compartilhar com vocês. Espero que possa ser útil, principalmente para aquelas pessoas que estão assumindo essa função, né? Como eu já falei anteriormente. Então, para você que já é experiente, possivelmente você já trabalha essas questões que vai ser colocadas aqui e já tem o seu próprio método aí desenvolvido. Então, o que eu coloquei como a primeira coisa que você tem que fazer, a partir do momento que você é nomeado como diretor, é conhecer esse universo dos desbravadores. O Desbravadores é um programa, né, que ele é muito amplo, muito grande. A gente passa o ano todinho fazendo atividades e correndo e às vezes ainda não consegue concluir de tão grande que é. Então, você como diretor, você precisa ter um pouco do conhecimento de cada coisa. Você não precisa ser perito em nenhuma das áreas, nem em todas as áreas, mas você precisa ter uma noção para saber se o seu clube vai pelo caminho certo, para saber se as coisas estão caminhando da forma como o manual, como o próprio programa requer que seja feito, né? Então, coloquei aqui, você como diretor, você precisa ter uma visão geral. Uma visão geral do quê? Né? Interessante, do quê? Das funções, por exemplo. Todo clube precisa e tem que ser desenvolvido através das funções. E essas funções são várias. Tem os próprios diretores associados, secretário, tesoureiro, capelão, né? Então, instrutores, conselheiros. Todas essas pessoas são extremamente importantes dentro do Clube dos Desbravadores. E temos também algumas funções especiais, como segurança, enfermeiros, cozinheiros, né, para ajudar. Então, são pessoas aí que você vai precisar delas em um momento. E é tão bom quando você já envolve essas pessoas desde o início, né, da sua direção, e não só vá buscar elas quando você realmente não tem mais opção. Tipo, tô com Campuri marcado e agora preciso de alguém e saio correndo atrás de pessoas aleatórias. Então, quando você já tem essa equipe montada, quando você já conhece, você sabe o porquê dessas funções e um pouquinho de como que elas funcionam, você já escolhe essas pessoas desde o início e elas vão te seguindo ali nas reuniões, vão dando palpite, vão contribuindo com o seu trabalho, ok? Então, é sempre bom você conhecer, ter essa visão geral das coisas para poder saber em que direção você precisa seguir. Outra coisa extremamente importante que você como diretor precisa estar atento é a programação semanal. O ideal que o manual sugere, na verdade o manual sugere algumas, pelo menos 3 opções, mas uma bem usada são 5 reuniões por mês, 2 sábados e 3 domingos, né? São as reuniões, é um esquema bem legal de seguir, porque nas reuniões de sábado dá para você trabalhar especialidades que tem a ver com a natureza ali e tal, dá para trabalhar as questões espirituais do cartão e também trabalhar estudo bíblico, acompanhamento ali com o desbravador, familiares, enfim. E nas reuniões de domingo seria uma reunião mais técnica, uma reunião mais dinâmica, né, com lazer, com competições, de repente, enfim. E bastante instruções, né, tanto de ordem unida como de camp, de até mesmo planejamentos,
né, do que fazer e tal, das coisas que precisam ser desenvolvidas. Então, o diretor, ele não precisa, de repente, ser o cara perito na programação semanal, mas ele precisa saber o que compõe cada dia. Por exemplo, o que ele vai colocar na reunião de sábado, como é que vai ser feita essa reunião de sábado, como é que vai ser feita essa reunião de domingo, quem vai estar responsável, como é que é montado, quanto tempo para cada pessoa. Então, o diretor precisa ter essa visão geral. Então, isso é uma coisa boa para você já ir pensando, já ir pesquisando. Atividades especiais também, uma visão geral de como que é, por exemplo, campuri, acampamentos, competições de ordem unida, competições de pioneirias, apresentações, desfiles, são todas atividades especiais que acontecem, sempre vai ter uma coisa ou outra acontecendo durante o ano, e o diretor precisa conhecer mais ou menos como é que é a dinâmica disso, como é que é o deslocamento, como é que se comporta, questão de autorização, custo. Então, assim, você precisa ter uma visão geral dessas coisas, porque senão na hora que você for surpreendido, você vai ter muita dificuldade. E agora é o momento, já que você está no começo da sua jornada, agora é o momento de tentar entender essas coisas, buscar o máximo de conhecimento e se planejar, beleza? Lembrando que todas essas coisas que acontecem dentro da programação de um clube de desbravadores, o objetivo final de toda essa programação é levar esses meninos para os pés de Cristo, é salvar do pecado e guiar no serviço. Então, tudo que se faz dentro do Clube dos Desbravadores, desde a Ordem Unida até a oração, até um evento evangelístico, um evento social, tudo é em prol de levar esses meninos mais para perto de Cristo, experiências pessoais com Deus e com o próximo, e assim segue, né, o desenvolvimento. E aí, aonde buscar ajuda? É uma pergunta interessante, porque às vezes a gente fala para você o que você precisa fazer e daí você fala assim, cara, mas eu não sei nem por onde eu começo, como assim, o que é isso, como é que termina, como é que começa, então, onde buscar ajuda? Vamos lá? Primeira coisa, busca ajuda no manual do clube. Se você ainda né, você foi nomeado agora, então provavelmente se seu clube não tiver esse material, você pode baixar, né, pelo menos provisoriamente, porque é importante ter ele oficial impresso. Mas para você fazer as suas buscas, você pode fazer a busca também pelo projeto, pelo material virtual. E aí você lendo o manual do clube, a sua cabeça vai abrir muito, porque lá tem tudo o que você precisa saber. Tudo que você precisa saber está no manual. E o manual é muito didático, é muito detalhado, específico. Então, assim, você vai ser um perito a partir do momento que você lê o manual. É lógico que você não vai conseguir decorar tudo, vai surgir muitas dúvidas, e aí entra o segundo tópico aqui, que é você buscar ajuda do seu regional, do seu distrital, de algum diretor que você conhece, de algum líder de algum clube que você tem afinidade. Procure essas pessoas. E aí, a partir do momento que você já leu o manual, você já vai ter dúvidas pontuais, questões específicas para você tratar e esclarecer, beleza? E também, como eu estava falando que o programa do Desbravadores ele é muito dinâmico, grande, dinâmico, tem muitas coisas que dá para ser adaptado. Então, existe o ideal, que é o que está no manual, e existe aquilo que você vai conseguir fazer com as pessoas que vão te ajudar, com o nível de conhecimento que vocês têm, o nível de interesse. Então, para cada fator, sempre dá para fazer alguns ajustes. A programação ela permite fazer alguns ajustes. Então, é importante você saber quais são as suas dúvidas e aí conversando com essas pessoas você consegue chegar a um resultado bem legal. Clubes existentes, né? Como também, mesmo que você não conheça ninguém, mas você pode ir assistir algumas das reuniões de planejamento, conversar, pegar materiais que eles já usaram no ano anterior, fazer adaptações.
esse tipo de coisa é muito importante. E também o YouTube. Hoje em dia, né, muita coisa aí dá para se aproveitar no YouTube. Tem muitos canais, muitas pessoas com experiência compartilhando informações. Monte uma equipe com quem queira e quem possa trabalhar. O que acontece é que, na verdade, você vai ver isso dentro da realidade da sua igreja. Igreja pequena, igreja grande, né? Então, isso influencia muito na forma como você vai abordar. Mas uma sugestão que eu daria é o seguinte: trabalhe com quem quer trabalhar, entendeu? Muitas vezes a gente pensa em pessoas ou que têm experiência ou que têm um perfil para determinada área, mas como eu sempre venho falando, o programa de desbravador é muito grande. Então, às vezes, a pessoa não tem a disponibilidade de estar ali com você todos os domingos de atividade. Lembrando que não é só os domingos, porque você precisa ter reuniões, você precisa preparar coisas, então acaba que você também vai precisar resolver coisas durante a semana, sábado à noite, reuniões extras antes da programação ou depois da programação do clube. Então, às vezes, tem pessoas que gostariam de te ajudar, mas elas não têm essa disponibilidade, entendeu? E às vezes você olha para uma pessoa, quando você é diretor e você vai montar a sua equipe, você começa a olhar para as pessoas e falar assim: poxa, essa pessoa aqui eu acho que ela não tem muito perfil, então eu não vou nem chamar ela e tal. Só que às vezes, mesmo que a pessoa de repente não se mostre com o perfil, ela quer trabalhar e ela tem a disponibilidade. Então, é interessante você ter esse pensamento de trabalhar com aquelas pessoas que quer, entendeu? Porque nem sempre aquelas que têm experiências ou aquelas que têm o perfil, elas poderão te ajudar sempre que você precisar, sempre que o clube precisar. Então, abre, faz um convite ali de repente, como você não sabe quem é essa pessoa, vá lá na frente, dá um recado ali no momento de informativo, peça para as pessoas que têm interesse de procurar, pessoas que gostariam de conhecer mais um pouco, te procurar, e a partir daí você vai vendo quem são essas pessoas e vai montando ali as informações para ela, e até você conseguir encontrar onde encaixar as pessoas, né? Então, para você ter uma ideia, você precisa de diretores associados, não pode ser todos homens, tem que ter pelo menos uma mulher, pode ser todos os diretores mulher, mas não pode ser todos os diretores homens. São 3 diretores que é indicado, pelo menos a comissão geralmente escolhe um, que é o principal, daí você precisa de 2 associados. Você precisa de alguém para a função de secretaria, alguém para a função de tesouraria, alguém para ser o capelão, alguém para instrutores, e aí essa parte dos instrutores vai depender muito da quantidade de pessoas que tem na sua igreja, do conhecimento técnico que essas pessoas têm e da quantidade de meninos que você acha que o seu clube vai ser capaz de trabalhar. Então, dependendo desses 3 fatores, a quantidade de instrutores vai variar para mais ou para menos, entendeu? Mas geralmente são instrutores de ordem unida, instrutores do cartão de classe, que podem ser um instrutor por cartão, ou pode ser instrutores por área. O cartão acho que tem 13 áreas, e daí dá para resumir eles em pelo menos 6, 5, e aí fica uma pessoa responsável por cada um desses 5, por exemplo. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu postar um material aqui sobre instrutores. Mas então, você precisa de instrutores, você precisa de conselheiros, e aí também a quantidade de conselheiros vai depender, mais uma vez, da quantidade de pessoas da sua igreja ou da quantidade de pessoas que o clube vai trabalhar. Porque dentro do que seria o ideal, seriam 6 conselheiros homens e 6 conselheiras mulheres. Mas às vezes não vai ter criança suficiente para atender todas esses conselheiros. Então dá para resumir em 3 conselheiros homens e 3 mulheres. E aí trabalharia 10, 11, 12, 10 e 11, quer dizer, 12, 13, 14 e 15. Seriam classes mistas. Né? Mas aí tudo é uma questão também que você ainda vai ter. De repente, eu estou falando essas coisas, você está meio perdido, mas
o manual, quando você ler, você vai entender o porquê disso que eu estou te falando agora. E no próximo material também que eu vou postar sobre conselheiros, vai estar bem explicadinho essa questão. Mas você precisa se atentar aqui a essas funções e essas pessoas que você precisa encontrar. Seguranças, né, para acampamento, para campuri, caminhadas também é importante, cozinheiras para eventos aí onde você precisa estar com os meninos inteiramente focado em atividades. Quando eles voltarem das atividades, eles precisam da alimentação pronta, então as cozinheiras entram nessa parte. Campuri, acampamento, às vezes também. Enfermeiro, enfermeira, alguém nessa função de saúde. Sempre é importante ter alguém acompanhando o clube, até mesmo nas reuniões semanais. Todos precisam saber sua atuação antes do primeiro encontro com os desbravadores. Então veja aí, olha só, olha o tanto de informação que você já está recebendo. Isso aqui é um material resumido. E olha o tanto de informação que você já tem e tanto de coisa que você precisa correr atrás. Todas as pessoas que estarão nessas funções, elas precisam entender o papel delas antes da sua primeira reunião com os desbravadores. Porque senão começa a virar bagunça, começa a ficar desorganizado. E aí você não vai conseguir mais organizar para frente, porque o tempo vai ficar corrido. Provavelmente você ou as pessoas do seu clube vão participar também de outros departamentos da igreja, com outras reuniões, com outras obrigações, e aí fica complicado. Outro tópico aqui que eu coloquei é: monte uma agenda anual e faça o planejamento. O que tem acontecido é que muitas vezes as pessoas têm confundido o planejamento com a agenda. A agenda é bem fácil de entender. A agenda é você pensar no futuro as coisas que você quer fazer. Então, você pega ali o calendário da igreja, né, oficial, que já vai vir com as programações da igreja, e aí você começa a ver as datas e planejar. Eu gostaria de sair nessa data para ir. Eu gostaria de fazer uma caminhada nessa outra, eu gostaria de acampar nessa outra, eu gostaria de fazer uma pizzada nessa, eu gostaria... Sabe, você vai montando todas as questões, você como diretor, você coloca todas as atividades que envolvem o grupo como um todo. Essa é a sua participação nessa agenda anual. E depois, cada líder que você escolheu, eles também farão a mesma coisa. E aí vocês vão sentar, você com a sua agenda baseada na igreja, as pessoas baseadas na sua agenda, aí vocês vão começar a partir daí, a partir dessa grande agenda, vocês farão o planejamento anual. Que aí depois do planejamento, você vai ter que envolver algumas questões a mais. Então aqui, o ideal é que cada departamento faça a sua agenda a partir da agenda do diretor, e a agenda do diretor precisa ser a partir da agenda da igreja ou da associação. Depois de feitas as agendas, a diretoria precisa se reunir e montar o planejamento. Nesse planejamento precisa constar data, local, responsável e custo. Então, quando você tem uma agenda e nessa agenda ela consta a data, o local, o responsável e o custo, ela deixa de ser agenda e começa a ser planejamento. Entendeu? Porque você tem que pensar, tem que ter essas respostas para poder ser apresentado e ser aceito como planejamento anual. Existe muito ainda a se dizer sobre o planejamento anual, mas é que essa é para você ter uma ideia já das coisas que agora no começo precisam estar resolvidas, beleza? Seguindo aqui nós temos: motive a sua liderança. As pessoas vão cansar, você como diretor também você vai cansar. E aí essa liderança cansada, essa liderança já com outras atividades, vai precisar ser motivada constantemente. E são pequenas coisas que vão fazer com que essa liderança esteja motivada. Por exemplo, envolva toda a liderança nas atividades regulares. Então, o diretor tem a mania de querer fazer tudo sozinho, ou não gosta da forma como as outras pessoas fazem, e aí acaba assumindo, e aí você vai deixando essa pessoa de lado, essa pessoa começa a se sentir, poxa, eu estou fazendo o que aqui? A minha participação não é tão importante, começa a sair.
Então envolva em todas as atividades. Você como diretor, você tem que ficar nos bastidores assistindo e providenciando, né, para que as coisas aconteçam. Aceite opiniões, você vai ver que muita coisa que foi planejado de repente não vai dar certo, ou por causa de fatores externos, ou por causa de fatores internos, e aí de repente algumas coisas vão ter que ser ajustadas e as opiniões nesses momentos são bem válidas. Não quer dizer que você vai aceitar aquela opinião X ou Y, mas é importante que você ouça e que se discuta sobre, né? Mantenha a sua equipe sempre informada. Isso é importante porque você, como diretor, você vai ter uma comunicação direta com o regional, uma comunicação direta com o distrital e uma comunicação direta com o diretor departamental. E aí vai vir reuniões extra, vai vir, sabe, coisas que são extras ali, vai chegar para você essa informação e você precisa compartilhar com a galera da sua equipe. Isso é importante. Faça reuniões com frequência. Isso aqui é muito importante, até mesmo para ajustar esses pequenos, né, desencontros que vai acontecer durante um ano. Você está prevendo uma coisa hoje, por exemplo, agora é dezembro, você já está planejando uma coisa para fevereiro e você não sabe, né? Provavelmente pode acontecer fatores aí que interfiram. Então essas reuniões frequentes vai ajustar aquela pessoa que achava que ia ser boa como conselheira, de repente ela se vê melhor como instrutora e esse tipo de coisa. Então são ajustes. Reuniões com frequência vai ajustar essas pendências aí. E dê incentivos para a sua liderança se investir e fazer o cartão de agrupados, cartão de líder, né? É importante porque o diretor que não se investe e não investe em outras pessoas, ela tá dando um tiro no seu próprio pé para o futuro, né? Então, se no futuro esse diretor ou essa pessoa mais experiente do clube precisar sair, aí o clube se sente prejudicado, né? Então, se todos estão ali se atualizando e correndo atrás das informações, isso é importante porque sempre vai ter pessoas capacitadas, pessoas informadas do que está acontecendo e do que estaria acontecendo. Isso é importante, né? Você fazer com que o clube continue crescendo mesmo na sua ausência, na ausência daquela pessoa que de repente mais experiente aí da sua equipe. Principais erros que os diretores permitem acontecer, nem sempre é o diretor de fato que comete o erro, mas às vezes ele permite que esses erros aconteçam. Então vamos dar uma passada rápida aqui, fazer tudo sozinho é um erro grave, né, para qualquer líder, principalmente para o diretor. Fazer investimento pessoal para ser reembolsado, isso a gente vê acontecendo demais e isso tem sido ruim, porque dificilmente o dinheiro volta, o diretor fica prejudicado, o desbravador fica prejudicado também pelo fato de que as coisas ele teve uma conquista sem mérito, digamos assim, né? Vocês entenderão futuramente o que eu quero dizer com isso. E isso não é legal, de fato, né? Isso demonstra falta de organização, falta de planejamento, ou coisas do tipo, né? Então, assim, é lógico que isso não pode ser uma regra extrema, tipo, nunca faça investimento pessoal. Geralmente nós temos poucos recursos, né? Então às vezes quando a gente faz um investimento pessoal, a gente está desviando de uma outra atividade que estaria acontecendo, e aí você cria uma bola de neve. Mas se no seu caso suas condições permitir e seu coração desejar, aí já é uma outra, né, uma outra visão, uma outra situação. Não seguir o planejamento anual, isso também é um erro, que às vezes o planejamento anual é feito e é esquecido. Não buscar conhecimento específico também. Então, o diretor geral ele acaba sendo de certa forma um quebra-galho,
Então, às vezes, por motivo de saúde, por motivos mais extremos, uma pessoa não comparece naquele dia para fazer a tal atividade. E aí o diretor assume e tenta fazer alguma coisa. Por isso que é importante ter essa visão geral de um todo. Não cobrar o programa semanal também, isso acontece demais. No programa semanal a gente tem um cantinho da unidade, tem o momento da classe, tem o momento de estudo bíblico, tem o momento da ordem unida, tem o momento do civismo e principalmente o civismo. É uma coisa que quase não acontece nos clubes de desbravadores. Então o diretor precisa cobrar isso, delegar essa função para alguém e cobrar tanto essa função como as demais. O que a gente tem visto muito é ordem unida. Então são 1 hora ou mais de ordem unida e as outras coisas ficam prejudicadas. Onde a gente tem que ter aquela visão que tudo que é feito dentro do clube é salvar do pecado e ganhar no serviço. Então, pode ser que muita ordem unida não seja ideal, né? Vocês entenderão também. E não concluir as classes. Esse é um erro muito ruim, porque isso é o coração do clube, né? Isso é a essência do clube. Você passar o ano inteiro fazendo uma atividade e no final não ter o mérito, não ser reconhecido, não ser graduado, não ser investido, é muito ruim para você e muito ruim para o desbravador, porque no ano que vem ele terá que fazer tudo novamente e correr o risco de no final também, mais uma vez, não ser graduado. Aí isso é dar um tiro no pé do clube, de fato. Ok? Então, que esse material te ajude a esclarecer e te dar uma visão geral do que te espera aí para esse próximo ano.